Irmãos, neste momento nós vamos passar para a parte mais importante do culto, que é a exposição da palavra do nosso Deus. Nós estamos na exposição, na carta de Paulo aos Romanos, e hoje nós meditaremos no capítulo 7, do verso 1 a 6. Romanos 7, de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Amém, irmãos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pedir que o Santo Espírito de Deus aplique essa palavra no nosso coração. Ó Senhor, louvamos a Ti porque sabemos que em Cristo temos a justificação. Sabendo que na obra de Cristo Jesus nós fomos libertos daquilo que nos condenava. Inclusive, Deus, os efeitos da lei. Porque a Tua lei foi dada também, conforme nos mostra a Tua palavra, para mostrar que nenhum homem poderia cumpri-la perfeitamente, e assim conseguir a salvação pelos méritos próprios. Mas que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, morreu por nós, e nos deu a certeza da vida eterna. Morreu, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida, e nos deu também uma nova vida juntamente com Ele, para frutificarmos para a glória do Teu santo nome. Deus, é sobre isso que nós iremos aprender agora, através da Tua palavra. E nós suplicamos, Deus, que fale ao nosso coração, que essa palavra adentre o mais profundo do nosso ser, para que sejamos transformados pelo Teu Espírito Santo a cada dia, para que possamos viver assim para a glória do Teu santo nome, com alegria, com perseverança e com amor. Trabalhe em nós, opere em nós, porque o pregador não pode fazer isso. Não é pela eloquência, não é pela palavra que vem a ser dita, mas é pela Tua Sagrada Escritura, é pelo Teu Santo Espírito. Age em nós, opere em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em 2006 foi lançado o filme O Ilusionista. E nele podemos ver uma história muito interessante, onde um mágico chamado Alzenheim compete com um príncipe Leopoldo, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, pelo amor da nobre Sophie, a jovem que Eisenhower amou na sua juventude. E em um determinado momento, Eisenhower, o ilusionista, percebe que Sophie está correndo grande perigo por se relacionar com um príncipe egoísta e tirano. Então, a fim de reconquistar novamente a sua amada, ele vai bolar um plano genial para livrá-la de uma vez por todas desse príncipe tirano. E em um jogo de ilusões, ele convence a todos que Sophie havia morrido, assassinada pelo príncipe Leopoldo. Também convence a todos da sua própria morte. E ao fim de toda a trama,
o grande ilusionista, aparece em um belo lugar e reencontra a sua amada, para que juntos e livres possam viver uma nova vida em amor. E queridos, em certos aspectos, a história deste filme ilustra um pouco o que Paulo está falando aqui no capítulo 7. Paulo vai nos dizer, irmãos, que o homem estava preso aos efeitos condenatórios da lei, e que parecia ser impossível o homem se libertar disso. Mas aí entra Cristo Jesus na cena, que não é apenas um ilusionista, mas é aquele que faz e traz a verdade. E ele faz algo maravilhoso, porque nos faz morrer juntamente com ele, para que então possamos nascer em outra vida e assim contrair novas núpcias, para que Cristo possa viver em amor com aqueles que são parte da sua igreja. Ou seja, não foi apenas uma ilusão, não foi apenas um jogo de ilusão para haver liberdade, mas houve realmente uma obra magnífica de Cristo Jesus, para que pudéssemos viver uma nova vida com Ele e para a glória dele. Irmãos, após, nos primeiros 3 capítulos aqui de Romanos, o estado do homem natural em Cristo Jesus, sem Cristo Jesus ser revelado pelo apóstolo Paulo, dizendo que todo homem está em pecado, que todo homem está distante de Deus, que todo homem idolatra as mazelas e as concupiscências do próprio coração. Paulo vai começar a falar também da justificação que nós temos em Cristo Jesus, que outrora tanto judeus quanto gentios, apesar de estarem debaixo do pecado, apesar de estarem vivendo no erro, agora muitos têm a justificação em Cristo Jesus. E além disso, ele vai mostrar quais os efeitos e as implicações dessa justificação na nossa vida, na vida daqueles que são crentes, na vida daqueles que foram realmente alcançados por Cristo Jesus. E especificamente aqui no capítulo 7, do verso de 1 a 6, Paulo vai mostrar que uma das certezas da justificação em Cristo Jesus é que fomos libertos do domínio da lei. É que todo aquele que foi justificado por Cristo está liberto do domínio da lei, para pertencermos somente a Cristo Jesus e para frutificarmos em Cristo Jesus. É isso que Paulo vai nos ensinar aqui. Em primeiro lugar, ele vai nos dizer que nós fomos libertos dos efeitos condenatórios da lei para pertencermos a Cristo Jesus. Paulo começa o capítulo 7 com um questionamento. Volte aí para o verso 1. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei. Paulo está aqui se referindo aos judeus que viviam em Roma, que conheciam a lei, a Torá, os 5 livros de Moisés. Nós sabemos que a igreja em Roma era constituída tanto de judeus quanto de gentios. E ele diz que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. E já nessa pergunta temos uma pista para determinar o pensamento que Paulo está prestes a desenvolver aqui. Se retornarmos ao capítulo 6, veremos que Paulo começa a falar sobre a nossa união em Cristo, e em Romanos capítulo 6, verso 1, como ele dá a ilustração a partir daqui da nova vida e as suas implicações em Cristo Jesus. Primeiro ele vai dizer, do verso 1 ao 14, que nós agora estamos batizados em Cristo Jesus, na morte de Cristo Jesus, para vivermos uma nova vida. Antes nós estávamos batizados pelo pecado, pela morte, mas agora nós fomos batizados na morte de Cristo e ressuscitamos juntamente com Ele. Dos versos 15 a 23 do capítulo 6, ele vai dar uma segunda ilustração do que significa essa nova vida em Cristo, e mostra que nós temos um novo mestre. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos daquilo que era contra Deus, mas agora nós somos servos, nós somos escravos de Cristo Jesus, nós vivemos para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Paulo então aqui vai iniciar o capítulo 7 e vai mostrar que além de andarmos em novidade de vida, estamos agora debaixo do senhorio de Cristo, e que uma outra implicação muito clara
é que nós estamos libertos dos efeitos condenatórios da lei. Por quê? Porque a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. É isso que Paulo diz aqui. E para ilustrar como o homem é liberto da lei, para estar apenas sob o domínio de Cristo, ele utiliza uma analogia muito interessante, que é a analogia do casamento. É por isso que ele fala, a partir do verso 2, que a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, que a única maneira de ficar desobrigada da lei, que é o marido, da lei do marido, é se ele morrer, e que caso a mulher contraia novas núpcias, enquanto vive o marido, será considerada adúltera. E para entender melhor o que Paulo quer ensinar aqui, precisamos ter em mente que nessa ilustração, o marido é a lei, a esposa é o homem que está ligado à lei de Deus enquanto vive, e Cristo é o outro com quem a mulher poderá contrair novas núpcias caso o marido morra. E o que temos aqui nessa ilustração de Paulo é uma clara alusão a um princípio que existe em Deuteronômio 24, de 1 a 4. No texto de Deuteronômio, irmãos, nós temos lá sobre o divórcio, como funcionava o divórcio na época de Moisés. E fica ainda mais clara a referência de Paulo quando observamos o texto em Deuteronômio, porque onde nós temos lá a pessoa do marido, nós vemos também que é o marido que tinha a primazia do domínio no relacionamento. Particularmente na vida judaica, por causa desse texto, a esposa não podia se divorciar do seu marido. O divórcio era um privilégio apenas concedido ao homem. Ser casado era um status irrevogável, a não ser que o marido morresse, deixasse de existir. E quando Paulo fala dessa liberdade, a esposa estaria liberta, acima de tudo, do domínio, de estar à mercê das decisões unilaterais do marido, e não apenas da obrigação conjugal, como muitos pensam. Porque quando olham para esse texto, não, é só apenas uma questão do casamento. Quando morre uma das partes, a outra está livre. Paulo está indo mais além. Era o marido que tinha o domínio. Era o marido que tinha todas as cláusulas em jogo. A mulher não tinha direito de nada. E isso faz sentido porque Paulo começa dizendo que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. A grande questão aqui é, para se pensar, se a lei, ilustrada pela figura do marido, precisa morrer para que o homem seja liberto dela, temos um impasse aparentemente irresolvível. Porque a lei de Deus nunca vai morrer. A lei de Deus nunca vai deixar de existir. Irmãos, a lei de Deus, ela rege a humanidade. Os homens, querendo ou não, todos estão debaixo da lei de Deus. Ou o homem obedece, ou o homem transgride aquilo que o Senhor já predeterminou. A lei de Deus é o árbitro de tudo que existe. Ela exerce o domínio em seus termos inquebráveis. O homem se torna morto diante de Deus em seus delitos e pecados justamente porque transgride a lei de Deus. Porque não tem capacidade por si mesmo de cumprir a lei de Deus perfeitamente. Veja o que Paulo diz em Romanos 13, 19 a 20, que a lei foi dada para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Não somos salvos nem santificados por conhecer a lei. Em suma, aparentemente, nunca nos livraríamos dos efeitos da lei, dos efeitos condenatórios da lei. Na ilustração, a lei é um tipo de marido que tem domínio pleno sobre a esposa, está sempre mostrando os seus erros, sempre exigindo mais dela, mesmo sabendo que ela não vai dar conta. É como um marido que está em casa e vê a esposa fazendo tudo da melhor maneira possível, mas vê que ela não é capaz de fazer como realmente se deve. É um marido que a esposa de todas as formas tenta agradá-lo, mas ele é sempre exigente. É um marido que está olhando o mínimo erro da esposa para dizer assim: você errou, você falhou, você precisa melhorar, mas eu já melhorei. Não é suficiente. Viver debaixo da lei
é viver debaixo de condenação e da exigência que ela traz em si. É ser enquadrado como transgressor e condenado à ira de Deus. Mas foi aí que Jesus Cristo entrou em cena. O Deus do impossível entrou em cena fazendo algo extraordinário. Veja novamente comigo o verso número 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Observe a linha de raciocínio de Paulo. O que ele está dizendo é que se não é possível a lei de Deus morrer, quem tem que morrer somos nós. Quem tem que morrer é o homem. Quem tem que morrer é aquele que é ilustrado pela esposa aqui, aqueles que estão debaixo do domínio da lei, em Cristo Jesus, para contrair novas núpcias. Qual foi a ideia aqui? Bom, já que a lei que condena não pode morrer, não vai. Já que a lei é um marido que não vai dar carta de divórcio nunca ao homem, que não vai deixar de exercer a sua justiça sobre o homem, que não vai deixar de condenar e mostrar que o homem realmente está afastado de Deus. Qual é a solução? É pegar essa esposa, matar ela juntamente com Cristo, ressuscitar uma nova vida, para que então Cristo e os seus possam viver uma história de amor. A lei continua viva, mas nós morremos com Cristo para viver uma nova história. É como, por exemplo, acontece no grande clássico Crepúsculo, do livro e dos filmes, onde Bella Swan e Edward Cullen só têm uma forma de poder viver o amor deles: quando ela morre para este mundo, para as pessoas que ela conhecia, para que então no mundo deles eles pudessem viver um novo amor, na forma deles. Isso ilustra um pouco o que aconteceu aqui. Deus nos livra da condenação, nos matando com Cristo Jesus, nos sepultando com Cristo Jesus. É o que Paulo fala no capítulo 6. E assim Ele nos livra dessa condenação para pertencermos unicamente a Cristo Jesus. Está debaixo da obra de Jesus Cristo. Está debaixo daquilo que Jesus fez por nós. Está debaixo dos efeitos da cruz. E essa, meus irmãos, é uma das maravilhas do Evangelho. Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Os profetas do Antigo Testamento falaram acerca de alguém que daria a própria vida para que muitos pudessem viver com Ele e para Ele. Paulo fala sobre essa verdade também no capítulo 6, dos versos 6 a 8, dizendo: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. E essa foi a maravilha de Deus, meus irmãos. Nós fomos libertos dos efeitos da lei, da condenação da lei, para pertencermos a outro, para pertencermos a Jesus Cristo. Irmãos, você e eu, nós nascemos debaixo do domínio da lei. Portanto, como parte dessa humanidade condenada por causa dos nossos pecados diante de Deus, parecia não ter esperança. Mas Jesus apareceu para nos libertar, nos inseriu em uma nova história como parte da sua noiva eterna. Isso é graça, isso é amor, isso é misericórdia. Contudo, pode ser que você já tenha conhecido essa novidade de vida em Cristo, já tenha sido alcançado, mas voltou a pensar que o caminho de servir a Deus é estar debaixo da lei. É dizer assim: não, eu vou cumprir a lei pelos meus próprios méritos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque isso aqui importa diante de Deus. E eis aqui o que nós chamamos de legalismo. Cristãos verdadeiros, sim, mas que vivem por regras, pensam que viver por regras e apenas isso é suficiente diante de Deus. Para eles a vida cristã se resume ao cumprimento de normas. Não, eu vou para a igreja, eu sou batizado, a partir daí eu vou viver como um crente de maneira externa,
Eu vou mostrar que eu posso cumprir um mandamento, que eu posso cumprir outro, que se eu fazer isso, se eu fazer aquilo, eu vou encontrar favor diante de Deus. Quando na verdade o foco da vida cristã é a nossa união em Cristo e o que Ele fez por nós e não o que nós podemos fazer. Porque a própria Bíblia diz que toda a justiça do homem não passa de trapo de imundícia. Mas meus irmãos, também aos que ainda não vivem essa nova vida, você pode abraçar o pensamento contemporâneo e pensar que pode viver de maneira livre sem um relacionamento sério. Hoje em dia é assim. Não, eu não quero um relacionamento sério. Eu posso ter várias pessoas, vários parceiros, eu me envolvo com quem eu quero. Mas isso não vai funcionar nessa história aqui. Porque a palavra diz que você pode estar casado com a lei, sendo condenado o tempo todo, ou com Cristo, mas não pode não estar casado com um dos dois. Sem Cristo você ainda está debaixo da condenação da lei, porque não pode cumpri-la perfeitamente. Esta é a situação de todo ser humano. As pessoas vivem debaixo da lei, estão obrigadas a guardá-la, mas por viverem na carne, pelas mazelas do coração, não conseguem obedecer a Deus, não conseguem cumprir aquilo que Deus requer do homem, não conseguem cumprir os 10 mandamentos. O homem, na verdade, torna-se escravo de suas paixões, se enquadra como transgressor, culpado. O homem sem Cristo está perdido. Essa é a situação do indivíduo que se encontra longe de Jesus. Porque a lei tem domínio sobre a pessoa durante toda a vida. Seja uma criança, seja adolescente, seja um jovem, seja um adulto, se ainda não tiver a Cristo Jesus. Só Cristo pode dar uma nova perspectiva de vida e te livrar dos efeitos condenatórios da lei. Mas uma outra coisa deve ficar clara para nós aqui, irmãos, que nós morremos para a lei, fomos libertos para pertencermos a Cristo Jesus. Porém, essa nova vida com Cristo tem uma implicação. E aí que nós vamos ver Paulo dizendo que fomos libertos dos efeitos da lei para frutificarmos em Cristo Jesus. Veja aí a continuação do verso de número 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Irmãos, Paulo diz que nós fomos libertos dos efeitos condenatórios da lei para frutificarmos em Cristo Jesus para Deus. Diante dessa afirmação, Paulo vai fazer entre os versos 5 e 6 um contraste. Primeiro, no verso 5 que nós lemos, ele fala novamente sobre a vida pregressa. Veja aí o verso número 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para morte. Paulo fala da vida debaixo do pecado. Porque a vida debaixo do pecado é a vida que está debaixo dos efeitos da lei, que engloba tudo o que Paulo já havia falando desde o capítulo de número 1. Veja que Paulo diz que os homens são idólatras, que os homens são contra Deus, que os homens são egoístas, amantes de si mesmos, têm prazer em viver distante de Deus, e é isso que Paulo está falando aqui. Ele diz: as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operava em nossos membros. A ideia aqui é que a lei denuncia, irmãos, o que está em nós. Veja, imagine a seguinte cena: você tem um filho e de repente você manda ele não fazer algo, só que ele vai procurar um lugar escuro para fazer isso, aquilo que você disse que não era para ele fazer. Então ele está lá, mexendo naquilo que você disse que não era para mexer, fazendo a coisa errada, e de repente você acende a luz. O pecado do seu filho, a transgressão do seu filho é revelada naquele momento. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A lei, ela tem esse papel de pôr em realce e mostrar realmente que o homem está vivendo contra Deus, pecando contra Deus.
Nós temos lá: não terás outros deuses diante de mim. Mas o homem é craque em suscitar deuses no seu coração. Não cobiçarás, não adulterarás. Mas nós muitas vezes somos craques em ter olhos impuros e olhar para pessoas com olhos impuros. O que é que mostra que isso está errado? A lei de Deus. E assim um homem que vive de modo pregresso. E meus irmãos, o mundo tenta negar a Escritura, porque querendo ou não, ela diz a este mundo caído que as suas ações são condenáveis. Por que muitos dizem: precisamos tirar a Bíblia do nosso país, precisamos tirar a Bíblia das faculdades, precisamos tirar a Bíblia das escolas, precisamos tirar o cristianismo do nosso meio? É porque as Escrituras dizem ao homem natural e pecaminoso: você está transgredindo a lei de Deus. Mas Paulo faz um contraste aqui. Ele diz: agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo em que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Veja essa palavra, agora. Essa palavra é importante em Romanos, irmãos, porque todas as vezes que ela aparece no livro de Romanos, ela dá a ideia do que é agora a nova vida em Cristo, a ideia de conversão. Toda vez que Paulo diz agora, ele está falando do nosso novo estado em Cristo. E ele vai dizer que nós estamos mortos para aquilo que nós estávamos sujeitos: pecado, condenação. Veja que Paulo usa a analogia do casamento. Vocês morreram com Cristo, vocês ressuscitaram para uma nova vida. Nós estamos mortos para o que se passou. Nós temos a nova vida em Cristo Jesus, de modo que servimos em novidade de espírito. Aqui é a ideia de frutificar. Na novidade de espírito nós frutificamos para Deus, para a glória de Deus. Provavelmente na sua Bíblia aí, espírito está em letra minúscula, mas alguns intérpretes, escritores da Bíblia já estão corrigindo isso, porque espírito aqui é o Espírito Santo. Nós vivemos na novidade do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus, irmãos, que vai levar a nossa vida a viver para a glória de Deus. O Espírito Santo, como muitos pensam aí, não tem a função de simplesmente trazer vultos emocionais, não tem a função de fazer ninguém rodar, cair, subir no teto, falar coisas que não são compreensíveis. Mas acima de tudo, o Espírito Santo, pelo agir da palavra, nos leva a viver para a glória do Senhor Deus. É esse o papel do Espírito, para que Cristo seja honrado na nossa vida, e nós fomos libertos para viver essa novidade. É como uma história que eu conheci, que eu ouvi na verdade uma vez, de uma escrava que tinha sido maltratada por um senhor ao máximo. E depois que parecia não ter mais serventia, ela foi colocada à venda. Mas enquanto ela estava lá, suja, acabada, caída e sem forças, passou alguém. Um Senhor compassivo, um Senhor misericordioso. Ele comprou aquela mulher. E assim que ele comprou aquela mulher, ela provavelmente pensando que teria outro Senhor e não sabia se seria mau ou não, ela recebe imediatamente a carta de alforria. Ele diz: eu comprei você para você estar liberto, para você viver uma nova vida. Mas quando aquele homem ia se afastando, a mulher correu e disse: não, eu não quero essa carta, eu vou servir a você. O homem disse: eu te dei a liberdade. Ela disse: mas a única coisa que eu sei é ser escrava. Mas agora eu sei que eu serei uma escrava em novidade, uma nova vida, uma vida diferente, uma vida com alguém que cuidará bem de mim. E nós fomos libertos para servir a Cristo nessa nova vida, nessa nova novidade, naquilo que Cristo Jesus fez por nós, e não na caducidade da letra, como Paulo disse. O que Paulo está dizendo aqui, não naquilo que passou. A letra aqui é a lei. O texto que nós lemos diz: a letra mata e o Espírito vivifica. As pessoas pensam que isso é uma porta, é um álibi para você não estudar a palavra de Deus, né? Para você não aprender mais acerca de teologia. Não, mas essa é a ideia.
A letra, a lei, ela condena o homem, mas o Espírito em Cristo vivifica. Os efeitos da lei passou para o povo de Deus e agora vivemos em Cristo Jesus. Irmãos, a ideia de frutificar para Deus é algo bem claro nos ensinamentos do próprio Cristo. O que dizer do que está escrito em Mateus 7, 16 a 20? Jesus diz: pelos seus frutos os conhecerei. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode haver árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Esse é um dos grandes erros, irmãos, da igreja pós-moderna. Querer viver um cristianismo dizendo que vive uma nova vida em Cristo sem frutos de arrependimento. Sem realmente deixar isso claro. Não, eu sou cristão à minha maneira, mas não tem nenhum fruto que deixa claro essa nova união em Cristo. Irmãos, o Evangelho nos liberta para viver do jeito que nós bem entendemos? Não. Mas para frutificar em Cristo Jesus, para a glória de Deus. O problema é que muitos crentes que dizem estar nessa nova vida em Cristo, estão na verdade vivendo uma bipolaridade espiritual. O que nós temos hoje são igrejas cheias de pessoas egoístas. Não amam a igreja, muitos estão dentro da igreja, mas não amam a igreja. Não amam os irmãos. Não evangelizam. Não pregam o evangelho. É como se a nova vida em Cristo fosse um tesouro apenas para guardar para si. Lembrem-se da parábola dos talentos. Jesus deu e disse: vai lá e multiplica. Mas muitos estão guardando no baú pessoal, enterrando isso, porque são simplesmente egoístas e querem viver a própria maneira. Nós estamos cheios de igrejas com pessoas arrogantes, prepotentes, amargas com Deus e com a igreja. Toda dificuldade que tem reclama de Deus, toda dificuldade que tem reclama da igreja. Pessoas amargas de coração, iradas, que carregam pecados de estimação no coração, levantam ídolos nos corações, seja o dinheiro, seja a vida profissional, seja qualquer outra coisa, servem apenas para esquentar bancos. Jesus está dizendo: frutifique, mas muitos estão simplesmente se acomodando, vindo para a igreja como se fosse uma espécie de clube, voltando para casa e pronto. Mas Jesus diz que quem não produz frutos não está nele, será arrancado e lançado no fogo. Irmãos, essa palavra deve trazer temor no nosso coração. Se a nossa vida não mostra frutos para Deus, para a glória de Deus, entre o povo de Deus e no mundo lá fora, pode até ser que ainda não fomos libertos em Cristo Jesus. Precisamos observar isso. Mas que realmente está unido a Cristo é totalmente oposto. Cultivam uma vida de piedade, tem amor frutificando para Deus, tem amor lendo as Escrituras, vivendo uma vida de oração, deixando mais as coisas que não servem de nada, deixando mais celular de lado, televisão de lado, conversa fora de lado, para viver uma vida piedosa. Vive para a glória de Deus, vive para a glória dele, trabalha na casa dele com amor, serve com amor, se dedica com amor à casa, ama os irmãos, perdoa os irmãos. Nós estamos hoje também com igrejas onde ninguém pode falar nada, meus irmãos, mas nós precisamos aprender a perdoar os nossos irmãos, a amar, a entender que são falhos como nós. É sal e luz aonde passa. Salga essa terra, salga esse lugar, é luz em meio às trevas. Será que as pessoas olham para nós aqui em Cosmópolis e dizem: ali vai um servo de Cristo, aquele homem, aquela mulher, luz neste lugar? Jesus diz que a árvore é conhecida pelos frutos, e isso é irrefutável. Irrefutável. Mas se você percebeu que se encaixa nesta vida como um crente que ainda não frutifica, lembre-se que a união com Cristo dá a você a perspectiva de mudança. Se devemos pedir perdão a Deus e dizer: Deus, não estamos frutificando, o dia é hoje, porque Cristo pode nos levar sim a frutificar para a glória dele.
Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ainda que não tenhamos dado fruto como nós deveríamos dar para Deus, Ele é aquele que pode nos fazer frutificar. Mas para aqueles também que nunca produziram frutos, que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, Jesus pode lhe transformar numa árvore frutífera. Jesus pode fazer você dar frutos de arrependimento. Jesus pode fazer você frutificar para a glória dEle. Deixar a vida pregressa, tirar o prazer nas coisas mundanas, tirar o prazer nos vícios, tirar o prazer nas bebidas, tirar o prazer em coisas que são desagradáveis a Deus, para que então você frutifique para a glória de Deus. Irmãos, nós somos libertos da lei, da condenação da lei. Não devemos obedecê-la? Agora a história é diferente. Ela não mais nos condena, ela é o farol para nós. Em Cristo Jesus nós tentamos obedecer a lei para viver conforme a vontade dele. Se falharmos, Jesus já cumpriu por nós. Eu comecei, irmãos, contando que em um determinado filme, um grande mágico ilusionista conseguiu fazer algo maravilhoso e miraculoso, que libertou uma pessoa, libertou ele para que pudesse viver uma nova vida. Jesus não é um mago, Jesus não é ilusionista, Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele não fez uma ilusão, ele trouxe uma realidade, a realidade da morte na cruz do Calvário. Nós fomos crucificados com ele, como Paulo ensina nos seus escritos. Morremos com ele. E agora nascemos numa nova vida, para viver esse amor entre marido e esposa, entre Senhor e igreja. Estamos libertos da lei, para a glória de Cristo Jesus. E o que isso tem que gerar no nosso coração? Gratidão. Porque Cristo fez por nós, irmãos, o que nós não poderíamos nunca ter feito. E é por isso que nós vamos cantar neste momento, te agradeço, por tudo que o Senhor Jesus fez, e a certeza do que ainda fará.